Muito boa noite a todos. Eu queria agradecer também ao ministro Gilmar Mendes, professora Laura, professor Raul, professora Carol Cirilo, professor Vitor, ministro Salomão, pela realização do evento e pelo convite para estar aqui. Eu vou partir de um pressuposto, de uma pergunta, e vou dar alguns encaminhamentos. O meu pressuposto: só tem uma coisa mais poderosa do que os inimigos da democracia, é o sono e a fome. E eu tenho consciência disso, então eu vou invocar os meus poderes de virginiana para poder tentar fazer essa pergunta de forma objetiva e responder de forma sintética em itens. Qual é a minha pergunta? Considerando que o tema proposto é os desafios contemporâneos da democracia, soberania, sustentabilidade e resiliência das instituições. Minha pergunta é: o que conecta a resiliência das instituições, a sustentabilidade e a soberania? A sustentabilidade como o poder do presente de garantir o futuro, a resiliência das instituições como o poder presente e a soberania como o poder de um Estado perante outros Estados. O que conecta é o poder. E nada mais comum para a democracia do que lidar com o exercício do poder. É do cotidiano da democracia regular o exercício do poder. Quais são os desafios de sempre para a gente pensar os desafios contemporâneos e o que a gente está fazendo com os desafios contemporâneos de forma esquemática, para que vocês possam puxar esse fio e desenvolver aí para a vida fora. E por que falar dos desafios de sempre? Porque, lamentavelmente, eles não estavam solucionados quando os desafios contemporâneos nos atropelaram. Os desafios de sempre, eu sistematizei em 5. Eu não sou a dona da verdade, mas essa é a minha forma aqui de tentar mandar uma mensagem da forma mais clara possível. O primeiro, conter o abuso de poder. Não é à toa que a nossa Constituição, no seu próprio texto, sintetiza a liberdade do voto como necessária contenção do abuso do poder político, do abuso do poder econômico e do abuso dos meios de comunicação social. Segundo, evitar a tirania da maioria. Terceiro, garantir a estabilidade institucional. Quarto, distribuir poder territorial e funcionalmente. E quinto, assegurar a legitimidade democrática. Não foi à toa que a nossa Constituição escolheu, talvez um pouco à sorte, a competência se cruzaram nesse momento, cláusulas pétreas que atiram na direção desses cinco desafios. Quais são as nossas cláusulas pétreas na Constituição brasileira? Pacto federativo, voto, separação de poderes e direitos fundamentais. O que a gente não podia imaginar é que essas cláusulas pétreas não dariam conta de um mundo assim tão rapidamente. E eu concordo perfeitamente com o professor que me falou, que me antecedeu aqui, que nós não podemos usar ferramentas do século XIX para o século XXI. Coitado do Montesquieu, ele não dá conta do mundo de hoje. Invocar Montesquieu para hoje é tentar usar ferramentas de um mundo que não existe mais. Quais os desafios, então, que me parecem que estão na mesa e o que a gente está fazendo com isso para tentar melhorá-los? Eu não gostaria de dizer que a democracia, como a gente pensou, não dá conta de estabelecer consensos e não dá conta de solucionar a contenção do poder como ele sempre se apresentou. O que ela não está dando conta? As ferramentas estão desatualizadas e nós não temos ferramentas para tudo. Eu vou, então, também sintetizar aqui 5 pontos que me parecem desafios contemporâneos, considerando que os antigos a gente ainda não resolveu totalmente. Em primeiro lugar, enfraquecimento da mediação institucional. A ciência não nos media, a advocacia não nos media mais, a escola não é mediação, a igreja não é mediação. O que fazia mediação institucional acabou. A gente vê tudo em todos os lugares. Eu não olho mais para o meu pai como eu olhava, eu não olho mais para o meu médico como eu olhava. Meu marido é médico e as pessoas chegam para ele com câncer, porque ele é oncologista. Uma doença terrível.
e, de um modo geral, elas já chegam com diagnóstico e com tratamento. Porque nem num caso crítico como esse, as pessoas aceitam mais ser mediadas. A mediação institucional entrou em crise, e a gente já está tocando requiem para mediação institucional. Segundo lugar, autocratização incremental, para usar uma expressão do Levitsky. O poder sempre trabalhou para a manutenção do poder, mas isso escalou a um nível alarmante. No Brasil, a gente sempre teve uma reeleição média de 60%. E eu vou repetir um dado que tem me assombrado. Nas eleições de 2024, o Brasil reelegeu 82% dos seus prefeitos. Isso não é pouca coisa, isso não é trivial. O dinheiro trabalha para o poder trabalha para se manter, e esse trabalho de manutenção do poder envolve supressão de direitos. Em terceiro lugar, os atores privados estão mais poderosos que o Estado, não só em termos econômicos, mas na produção de normas. A regulamentação de grandes empresas, o que passa de plataformas digitais a plataformas de vendas, que a gente compra uma coisa e não só percebe depois que chegou na nossa casa, elas têm um poder muitas vezes maior que o Estado. Quarto, desintermediação. Como sustentar o poder dos partidos políticos quando o rancor da intermediação chegou nesse nível em que está? O rancor da mediação e da representação sempre foi precificado. É sempre precificado na democracia estabelecer a intermediação do poder, por exemplo, pelos partidos políticos. Mas a desintermediação tem tornado isso insustentável. Em quinto lugar, a judicialização, que passa a ser complexa. O mundo admitia soluções binárias até há pouco tempo atrás. Agora, não admite mais. E soluções não binárias existem uma judicialização estrutural e não mais adjudicatória. O que nós, então, estamos fazendo? Vou falar 7 coisas que estão sendo feitas rapidissimamente. Primeiro lugar, conferências deliberativas com sorteio cívico. A gente sorteia um grupo de pessoas para que elas se manifestem civicamente, possam interferir no universo de decisão. Não dá para 29 pessoas decidirem para onde vai o dinheiro do fundo partidário inteiro e 513 pessoas decidirem para onde vai o orçamento inteiro da União. Segundo, orçamentos participativos estruturados. As pessoas não vivem nos estados e na União, só a gente que mora em Brasília. Elas moram lá em Bambuí, são nos municípios. É lá que a vida acontece. Se cair uma bomba no DF, meus pais vão continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. A gente não pode ignorar isso. Em terceiro lugar, processos estruturais no judiciário. Não significa que o juiz vai decidir a partir de um novo procedimento criado pelo CPC. Se o juiz decidir, o processo estrutural falhou. É um diálogo procedimentalizado. Em quarto lugar, plataformas de deliberação pública digital. O professor Lessig tem uma iniciativa em Harvard, ele veio aqui, apresentou para a gente, é uma iniciativa muito interessante que coloca as pessoas para conversar dentro das plataformas digitais e usa inteligência artificial para que a gente responda A com A e B com B. E não que eu fale A, o sujeito responde Z e vira aquela loucura que ninguém entende mais o que cada um está falando. Quinto, pactos climáticos. Sexto, conselhos multissetoriais e sétimo, acordos intersetoriais em temas complexos como, por exemplo, as eleições. Eu me lembro, para concluir, de um episódio dos Simpsons, em que a Marge está lá andando para comprar uma televisão e a Lisa pede para ela poder comprar uma televisão verde. A Marge diz, minha filha, você sabe que a gente não tem dinheiro para poder comprar televisão com filosofia. Pois então, a gente vai ter que arrumar um jeito de comprar novas ferramentas democráticas com filosofia. Muito obrigada.